Eu fiz questão, senhor presidente, senhores deputados, de ler aqui essa pequena parábola para linkar com manifestações que ao longo da semana pude ouvir e pude ler muitas em redes sociais a respeito daquilo que nós estávamos votando aqui. Nós votamos alterações dos fundos constitucionais, pelo menos um é constitucional, o FMPEs, o FTI, a bem da verdade, não há uma previsão constitucional, e sim uma previsão legal, foi criado, salvo o melhor juízo, na Lei 2826, mas os fundos tiveram as suas destinações de recursos alteradas. E alteradas de forma abrupta, vil, na minha opinião, porquanto o governo do Estado do Amazonas enviou para cá projetos que permitem a utilização dos recursos do projeto que foi enviado em dezembro, retroativa a 1º de janeiro de 2014. E muita gente, dizendo a mim ou escrevendo para mim, dizia que não tem relação com o assunto, porque a questão dos fundos não lhe diz respeito, não altera o seu dia a dia. É bom lembrar que quando o governo do Amazonas gasta mal o seu dinheiro, e é o caso clássico que nós estamos vendo aqui, por quais razões o governo do Amazonas, deputada Vera Castelo Branco, pediria à Assembleia do Amazonas autorização para utilizar de forma retroativa dinheiro do Fundo de Turismo, Indústria e dinheiro do Fundo das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amazonas? Por que razão? Utilizar dinheiro de forma diferente daquela que já está utilizada, já está autorizada. Dinheiro para pagar os custos da máquina pública do Estado do Amazonas, com a entrada do termo administração, para pagar os custos de água, luz, telefone, por certo, para pagar diárias, para pagar viagens, todo o custeio da máquina, o recurso do FTI, o recurso do FMPEs agora podem ser utilizados para essa forma perdulária com que o governo do Estado do Amazonas está sendo administrado. E digo perdulária porque vale a pena mais uma vez lembrar, em 2012, nós autorizamos aqui, e eu autorizei, sob o argumento de que o Amazonas poria um fim, um marco zero, um novo início, pagando tudo aquilo que devia a fornecedores. Não era nem a dívida fundada do Estado do Amazonas, a dívida que foi contraída junto a bancos e outras instituições de créditos para imobilizações, para a construção do Prosamin, para a construção da Arena da Amazônia, para a construção da duplicação da M070. Eu não me refiro a essas dívidas, eu me refiro a dívidas com fornecedores. Quase R$1 bilhão foram autorizados aqui para uma operação com uma instituição de financiamento estrangeiro. Em 2012, para nossa surpresa, e vejo todos os discursos vão nessa direção, o governo do Amazonas já está devendo R$1 bilhão. O governo do Amazonas tinha 800 milhões de dívida, contraiu 1 bilhão de uma dívida nova para zerar essa dívida com fornecedores. E como explicar que ao final do ano de 2014, o governo do Amazonas, mais uma vez, tem uma nova dívida de R$1 bilhão? Como explicar? Se isso não é administração perdulária, irresponsável, eu não sei mais o que significa. Portanto, o povo do Amazonas precisa entender, tal qual a história da ratoeira, que isso tem a ver diretamente com a sua vida, com a prestação dos serviços públicos, com a capacidade do Estado de induzir a economia, de fomentar a economia, principalmente no interior. Principalmente no interior do Estado, porque são recursos públicos, quando bem aplicados, quando bem gerenciados no interior do Estado, induzem a economia local. Mas nós estamos assistindo a derrocada de uma administração que vai encerrar o ano com R$1 bilhão de dívida.
E esse R$1 bilhão de dívidas vai ser transferido para o ano que vem, o que significa dizer que em 2015, para o governo do estado do Amazonas, não haverá novos investimentos. O que o governo do Amazonas vai fazer é pagar as dívidas que foram contraídas ao longo do ano de 2014, por certo 2013. Agora a pergunta que me vem à tona, e isso eu deixei claro numa pequena manifestação que comumente distribuo pelos meus contatos de WhatsApp, comumente coloco na minha página no Facebook, essa dívida foi o ex-governador Omar que a criou, ou foi já o governador José Melo que a produziu a partir de abril deste ano? O governo do Amazonas, quando houve a troca de comando, já tinha essa dívida, então responsabilidade total do ex-governador e hoje senador Omar Aziz, ou foi o governador José Melo e o efeito da eleição, melhor, da sua reeleição, que produziu essa dívida monstruosa que o governo do estado do Amazonas tem hoje? Qual foi a razão, ou quais foram as razões da dívida que o estado do Amazonas hoje tem contabilizada? Pode diferenciar 900 milhões, 1 bilhão, 800... O fato é que o estado do Amazonas, que tomou um financiamento de 1 bilhão junto a um órgão estrangeiro, para zerar a sua dívida com fornecedores, suas dívidas de curto prazo, pegou o dinheiro, desviou o dinheiro para outras finalidades, até reforma de quadra de escola de samba esse dinheiro serviu, e não pagou a sua dívida e criou mais uma dívida de R$1 bilhão, dívida de curto prazo. Impressionante a forma como esse governo, que é um Midas ao contrário, aonde pega, cria dívida. Midas era aquele rei, segundo, reza a lenda, que onde tocava virava ouro, ou seja, trazia prosperidade. Esse governo tem um toque de Midas ao contrário, ou numa linguagem mais moderna, hashtag SQN, só que não. Aonde toca, cria dívida, aonde toca, apodrece. O posicionamento defender diante desses episódios não é pura e simplesmente birra, aliás, não há nenhuma birra da minha parte, é um fato concreto. A margem de manuseio, a margem de manobra do governo do estado em 40% leva ao aumento da dívida de curto prazo deste governo. 40% é o que o governo tem, e tem emendas que foram apresentadas por vários deputados, pelo menos duas. Eu subscrevi uma e a defendi a apresentação aqui em plenário, da redução de 40 para 20. Eu acho que não é para tirar, acho que o governo precisa ter uma forma rápida de realocar recursos, porém 40% diante de tudo aquilo que está sendo dito na tribuna, por todos os deputados nessa casa que se manifestam neste assunto. É preciso que a casa adote uma postura de diminuir a possibilidade de outros desmandos e de outros devaneios com os recursos públicos. Porque hoje são 1 bilhão, vamos dar os 40%, ano que vem vai ser 1,5 bilhão. E assim vai, é galopante a forma com que este governo endivida o estado do Amazonas e retira da economia do estado a possibilidade de indução de investimentos de forma correta, gerando emprego, gerando desenvolvimento para a nossa gente, para o nosso povo. Portanto, há uma ratoeira no governo do estado do Amazonas. E esta ratoeira incomoda a todo o povo do estado. Essa ratoeira incomoda a todo o povo. A ratoeira como símbolo de desmando. E que nós, ao contrário daquilo que eu ouvi na semana passada, quando muitos esclarecidos diziam, mas eu não tenho nada a ver com isso, reflita, pense melhor. Todos nós temos a ver com um governo que vem dando provas de desmandos, de devaneios, vem dando prova de onde toca, cria dívida, o Midas ao contrário, e para configurar ainda mais essa situação, a casa recebe mensagens, e durante o final de semana o meu celular não parou de receber manifestações de cidadãos que diziam: o
O governo do Amazonas vai aprovar, a Assembleia Legislativa vai aprovar o aumento das taxas do Detran, e eu não tinha conhecimento ainda do que se tratava, uma vez que o projeto chegou, salvo o melhor juízo, na sexta-feira. Mas já pude tomar conhecimento e vejo que o governo do Amazonas está pedindo aumentos de até 900% das taxas cobradas pelo Detran, deputado José Ricardo. Até 900%. Isso é justo? Esse pacote de maldades agora do final de ano, que geralmente havia pacote de bondades, mas a eleição terminou, agora vem um pacote de maldade. Aumento de taxa, uso de dinheiro dos fundos. Penso que a reforma administrativa vai ficar para as calendas gregas, porque é preciso fazer realmente um ajuste do tamanho desse Estado, um ajuste da máquina que presta serviço ao povo amazonense. Penso que ficará para as calendas gregas. Então nós estamos diante de um pacote de maldades para decidirmos e amenizarmos o coro do povo amazonense ou não. Enfim, eu trago essa narrativa para dizer, senhor presidente, que analisarei, ainda que o tempo seja exíguo, porque eu sei que a Casa tem a vontade de votar esses projetos ainda essa semana. Ainda essa semana. Os projetos chegaram na sexta, estou tomando conhecimento agora. Teremos algumas horas, um ou dois dias para analisarmos essas matérias, porém, eu quero insistir na necessidade de que, antes de votarmos o orçamento, e diante de tudo isso que está sendo posto, que a chancelaria do governo do Estado, responsável pela execução do orçamento, compareça a essa casa para um diálogo franco. Eu não vou apresentar requerimento de convocação, não vou perder o meu tempo, gastar papel ou gastar tinta da Assembleia. Eu estou pedindo, diante de uma casa que, penso eu, entende o momento que nós estamos vivendo, o momento do processo político não requer tantas formalidades, mas requer uma consciência ímpar, para que nós possamos, no mínimo, debater. Que venha a plenário, que se perca ou que se ganhe, mas o debate é fundamental para justificar este parlamento. O parlamento se justifica pelo debate, e não ora pela vitória, ora pela derrota, mas pelo debate. E é esse debate que eu venho defendendo em torno do orçamento, que nós não venhamos a discutir ou aprovar o orçamento desta casa, ou outras leis, sem um mínimo debate. Debate que, ainda como líder da maioria escolhido pelos deputados, eu sempre procurei prezar. Não houve, e olha aqui o deputado Zé Ricardo, quantas não foram as vezes que eu pude oportunizar, quando tinha justificativa para minha presença ali, as vindas de secretários, que foram inúmeras, para debater e justificar projetos aqui. Esse viés a casa não pode perder, essa postura a casa não pode abrir mão. Portanto, eu quero aqui fazer esse apelo, antes da votação do orçamento, antes da votação das matérias de alteração, inclusive, para minha surpresa, senhor presidente, senhores deputados, a lei que nós aprovamos na semana passada, já há um outro projeto que, de certo modo, altera a lei que nós aprovamos há uma semana atrás. Nós aprovamos uma lei semana passada e o governo já enviou uma outra mensagem corrigindo as dinâmicas da lei que nós alteramos com uma outra lei na semana passada. É muito confuso. Corrigindo a emenda, bem, soa confuso, presidente, porque dá a impressão de que o governo não leu de forma ciosa e não concebeu de forma ciosa uma matéria que uma semana depois já precisa de uma alteração. E veja, da lavra do próprio governo, não é nenhum deputado que está propondo alteração, é o próprio governo que já está alterando a lei que foi enviada. A lei que foi alterada aqui, eu entendo, presidente Davi, que o deputado adjunto Afonso promoveu algumas alterações com relação ao início da vigência, e penso eu que tinha uma razão justificável para propor aquelas emendas. Porém,
O que eu digo aqui é que eu vou, de forma intensa, como é do meu caráter, mas de forma muito responsável, me posicionar quando tiver conhecimento na íntegra daquilo que o governo está propondo. Mas, a princípio, é estranho que em menos de uma semana a lei foi publicada, deputado Davi, no dia 11. Hoje é dia 15 e nós já estamos alterando a lei. A lei foi publicada no dia 11. E o governo envia uma mensagem que já altera as alterações propostas pela lei publicada no dia 11. Enfim, nós vamos nos debruçar sobre a matéria e, de forma responsável, intensa, vamos nos pronunciar, vamos nos posicionar a respeito desses assuntos. Mas eu trago aqui, senhor presidente, essas manifestações concernentes às matérias e às manifestações populares que eu vi na semana passada, referente às manifestações dadas aqui em Assembleia, diante de matérias que foram enviadas pelo governo do Estado do Amazonas. Era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Estado.